Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Mas eu queria montar com vocês esse bolinho de chocolate, que é um chocolatudo. Eu fiz um bolinho desse, um pouco maior, o ano passado, para esse cliente, que é uma criança, né? E ele ficou apaixonado no bolo e pediu novamente. Então, tô aí mostrando a massa para vocês, chocolatuda, massa manteigada. E a gente vai montar esse bolinho, vamos lá? Então, eu tô cortando aí a massa, né, em 3 partes. E a parte de cima eu não vou usar só as duas do meio. E como a minha massa rende 2 forminhas, então eu cortei 2, tá? Só não filmei pra vocês. Daí, nós já vamos começar a montagem. Coloco o saquinho de plástico por baixo na própria forma. Eu costumo usar a forma porque ela já tem o tamanho ideal, então fica tudo mais prático. E como às vezes assim é meio corrido por aqui, eu monto às vezes até no horário do almoço mesmo, né, que eu tenho. Esse mesmo eu montei durante o meu horário de almoço. Então, eu coloco primeiro o disco de massa, vou molhar, não costumo molhar com chocolate, tá? Costumo molhar mesmo com leite só e leite condensado. Porque eu acho que fica menos doce, sabe? Realça o sabor do recheio daí. Mas isso é um gosto meu, tá, gente? A maioria das confeiteiras acabam fazendo uma caldinha de chocolate mesmo. Então, eu molho primeiro disco de massa. E já vou vir com o recheio que tava cremosíssimo. Gente, tava lindo esse recheio. Tem dia que o recheio não fica tão bonito, mas esse, olha, ficou no capricho. E como vocês já sabem, eu uso, né, aí a manga de confeitar, porque eu acho que fica mais fácil. A quantidade de recheio fica uniforme para todos os lados do bolo, né? Então, eu vou espalhando meu recheio. Esse recheio é um brigadeiro bem tradicional, mas, como diz, né, o tradicional bem feito é espetacular, né? Então, só usei leite condensado, creme de leite e chocolate mesmo, tá? E ficou assim, bem brilhoso, bem bonito. Eu acho que vai ter um pedacinho que eu vou mostrar pra vocês por cima, pra vocês verem, tá? Aí está, gente, olha que lindo, que brilhante que tava, né? Super cremoso. E vamos para o segundo disco de massa, tá? Esse bolo, ele tem 20 centímetros de diâmetro e com 3 camadas, né? Que é o que eu vou fazer, vai dar um bolo de 2,4 kg, 2,5 kg, tá? Com finalização em chantilly, né? Porque foi assim que a minha cliente pediu. Então, eu molho o segundo disco de massa. Acreditem, gente, eu não achei o meu potinho de molhar o bolo, então foi na colherzinha mesmo. Até eu procurar, eu achei mais fácil fazer assim. E dá certo. E vocês podem ver que eu não molho muito a lateral, sabe, do bolo. Já pra dar estabilidade, né, nele, pra não ter perigo dele desmoronar, né, depois que ele tiver montado. Então, eu molhei bem o meinho dele aí. E vou colocar mais uma camada de chocolate. Por isso que chama chocolatudo, massa de chocolate e recheio de brigadeiro de chocolate. Acompanhe o processo aí, tá bom? Nesse segundo disco de massa, a hora que eu vou colocar o recheio, eu dou uma caprichada a mais, né? Porque ele é o meio, então eu posso colocar um pouquinho mais de recheio, tá? Acabou meu recheio, né? Eu fui colocar um pouquinho mais para poder ali terminar essa camada.
E aí está o resultado. Olha que lindeza! Ficou muito bonito, né, gente? E vamos para a última camada. Eu pego ali. Aí, essa parte já é o fundo da minha massa, tá? Então, eu coloco ela ao contrário para poder umedecer ali, né? E ela já vai dando estrutura pro meu bolo também. Mais uma vez, eu venho com a caldinha, molho, deixo a lateral sem molhar, ó. Agora dá pra ver até um pouquinho melhor. Que é onde eu coloco o mesmo recheio, mas ele vira uma barreira de contenção, porque daí ele não tá tão molhado a minha massa, né? Vou molhando ali com carinho. E em seguida, mais uma camada de chocolate, de brigadeiro de chocolate. Ah, mas o seu bolo fica muito doce? Não, não fica muito doce porque eu não uso o chocolate adoçado, né? Eu uso cacau 50%, eu uso meio amargo. Então, o sabor fica bem gostoso, porque a massa é mais doce, né? E o recheio dá aquela equilibrada. Então, fica bem gostoso. Essa massa agora aí que eu coloquei é uma massa aí, o fundo da minha forma, porque quando eu for desenformar ele, né, pra fazer todo o chantilly, ele vai ficar... Essa parte é a base do meu bolo. Então, eu nem posso molhar muito, né, pra não ter perigo dele não ter... pra ele não ficar desestruturado. Mas eu molho, né, porque tem que ficar molhadinho também. Até no caso, tô fazendo uma outra caldinha aí. E vou colocar pra poder colocar ele na geladeira, tá? No mínimo aí 6 horas de geladeira, pra ele ter uma boa estrutura. Porque daí esse recheio, ele vai firmar, né? Vocês viram que ele tava bem cremoso. Então, ele dá aquela estruturada, né? O leite também agrega, essa calda agrega na massa, então fica geladinha, tudo, né? A gente tem que entregar o bolo bem geladinho e bem estruturado, né? Então, agora eu vou fechar ele com um plástico, né? Ali em volta e vai pra geladeira durante 6 horas. E tá aí, gente. Daqui um pouco daqui uns dias eu trago o resultado pra vocês desse bolo lindo, tá bom? Beijo, obrigada por você ter nos acompanhado e até a próxima.